Não tem jeito, a tecnologia está aí. O que eu posso fazer para melhorar o que eu já faço? É a minha sugestão para hoje. Olá, eu sou a Anelisa Ribeiro, sou autora de 2 livros na Parábola, minha querida editora. Hoje eu vou abordar um dos textos que está num livro chamado Escrever Hoje. Escrever Hoje tem essa capa, linda. A gente já tem uma história com as tecnologias digitais e uma história que tem a ver também com as nossas questões educacionais. A primeira coisa que eu faço nesse capítulo é tentar recuperar um pouco essa história das tecnologias e da nossa preocupação com as tecnologias na sala de aula. Agora, neste exato momento em que estamos todos passando por uma pandemia, que obrigou grande ou quase todas, grande parte das escolas a pararem suas atividades, na escola onde eu dou aula, uma escola pública federal, nós tivemos um primeiro momento ali de conflito e até um certo pânico, porque isso nunca tinha acontecido com nenhum de nós. E uma das coisas que a gente pensou é como a gente não está preparado para pôr as tecnologias para funcionar nesses momentos. Pôr as tecnologias para funcionar nesses momentos é uma faca de 2 gumes. A tecnologia, ela atravessa as questões políticas, questões do capitalismo, etc. Não quer dizer que eu esteja dizendo que nós temos que ficar sempre acelerados, fazendo tudo sem parar, mesmo numa situação de emergência como nós temos agora. Não, eu acho que é o momento de pensar, de parar, de rever, mas alguma coisa pode ser adaptada. Alguma coisa pode ser feita de bom no meio de uma situação assim. Coisas que possam incentivar as pessoas a manter a leitura, a manter os estudos, por exemplo, atividades que não sejam obrigatórias, mas que possam manter a escola de alguma maneira funcionando bem na vida das pessoas. Mesmo assim, mesmo pensando essas coisas, a gente sentiu uma dificuldade. Não só a dificuldade de fazer, como a dificuldade de saber que grande parte dos nossos alunos não teriam acesso a essas tecnologias de casa. São coisas pelas quais a gente precisa lutar sempre, mas nessa situação específica a gente sentiu isso com em muitos colegas que nunca tinham tentado entrar, por exemplo, num aplicativo ou em algum tipo de sistema que pudesse, por exemplo, reunir pessoas virtualmente. Então a gente percebe que no nosso dia a dia ali a tecnologia ainda é uma coisa bastante distante. Nesse texto ao qual eu me refiro, que é o 8º texto do Escrever Hoje, eu vou discutir lá, contar um pouco dessa história, principalmente no Brasil, dos anos 90, do início dos anos 90 para cá, quando o computador chegou de fato, de alguma maneira a gente usa a palavra se popularizou, mas se popularizou é muito relativo, mas foi quando isso veio mais forte para nós, muitas coisas começaram a aparecer, nomes como, lá na viradinha dos anos 2000, nomes como nativos digitais, que apareceu e pegou, Homo sapiens, que são os holandeses que fizeram uma pesquisa e falaram nessa expressão. Na linguística aplicada aparecem muitas pesquisas, muitos estudos sobre tecnologias, pensando já como é que eu posso melhorar as minhas condições, ou fazer a minha aula, ou introduzir isso na minha disciplina, ou introduzir isso na minha escola. Vocês vejam que eu estou falando da virada ali dos 90 para os 2000, já se passaram mais de 20 anos, nós estamos com as mesmas preocupações. Nós já nos preocupamos há muito tempo, temos resultados muito interessantes há muito tempo sobre leitura, sobre escrita e continuamos patinando um pouco, um tanto por conta da infraestrutura e outro tanto por outras razões. Me lembro muito bem quando esses estudos começaram, a gente escutava muito que era moda, que era até de certa maneira um desdém sobre essas pesquisas, que isso não ia pegar, Com o tempo a gente viu que não, que a preocupação continua aí. Tem uma seção desse capítulo que é assim, das décadas que se passaram, dos muitos estudos e da não adesão, porque eu acho que mesmo 20 anos depois a gente ainda tem bastante dificuldade de aderir a isso. Passados 20 anos, a gente ainda se pergunta por que a coisa não parece ter mudado tanto assim. Socialmente mudou. As pessoas introduziram tecnologias nas suas vidas, querendo ou não, de uma maneira ou de outra, mais intensamente ou menos intensamente. Hoje no Brasil nós temos mais aparelhos de celular,
smartphones do que pessoas, do que habitantes. As tecnologias chegaram e mudaram muita coisa, mudaram a nossa dinâmica social em alguma medida. Isso foi inevitável. A gente continua com as mesmas dúvidas na escola. Como que eu faço para transformar isso numa vantagem ou numa coisa que possa oferecer uma condição melhor para as aulas que eu dou, etc. Então, ficaram várias perguntas do tipo: por que a gente faz um uso social tão intenso, né, às vezes até exagerado, das tecnologias digitais, pensando aqui principalmente em celular, pensando em redes sociais, e não leva isso para a escola de um jeito bem adaptado, vamos chamar assim? Que abismo que é esse entre o meu uso social e o meu uso pedagógico? Como que eu posso pensar na minha aula com essa tecnologia? Tem coisa que a gente não consegue mais pensar sem tecnologia. Se disserem para você, você não pode mais fazer assim, você vai sofrer um pouco. Eu vou dar um exemplo meu. Se me tirar o aplicativo do banco que eu uso, eu vou sofrer um pouco. Porque há muito tempo eu não vou ao banco fazer coisas, pagar contas, mover coisas. O seu aplicativo de comunicação instantânea que você usa da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Então eu fiquei pensando nesses elementos aí que poderiam me ajudar, o que um professor precisa pensar para que a tecnologia vá para a vida pedagógica dele também. E aí eu cheguei a 6 elementos, coisas que a gente pode sempre discutir, aumentar, diminuir, etc. Então, que elemento que eu pensei primeiro? Uma coisa que está em nós. O item número 1 era a vontade de aprender. Se eu não tiver a menor vontade de aprender, vai acontecer o que eu vi agora. Eu não vou ter a menor curiosidade nem de testar, nem de entrar, nem de baixar o aplicativo, nem de entrar lá uma vez para ver como se usa. Eu vou sempre deixar para lá, esperar para depois. Essa ideia que eu acho muito ruim também, de que o professor é uma pessoa mais velha, e uma pessoa mais velha necessariamente tem dificuldades de aprender sobre tecnologia ou vai renegar um pouco esse tipo de conhecimento. Eu acho isso super falso. Acho que isso não ajuda, acho que nas escolas o perfil dos professores é muito diversificado para a gente ficar generalizando dessa maneira. Tem gente nova, tem gente mais velha muito interessada e gente mais nova muito desinteressada. Eu acho que se a pessoa tiver vontade de aprender, uma certa curiosidade para ir lá, ela vai chegar ao item número 2 que eu coloquei aqui, que é usar. No caso eu até pensei assim: se eu tiver vontade de aprender sobre aquilo como professora, eu vou ter curiosidade e vou querer aprender. Aí eu vou usar. Esse usar, ele é um usar muito social. Eu sou usuária do Facebook fora da escola. Eu sou usuária do Instagram fora da escola. Eu sou usuária de Piktochart porque eu gosto, porque eu acho legal de mexer. Se eu fizer esse uso e entender a ferramenta, porque se eu não entender nada da ferramenta, eu não consigo nem imaginar como que eu vou fazer aquilo chegar na minha aula, na minha matéria, no conteúdo que eu preciso ministrar. Eu vou chegar ao terceiro passo, que é relacionar, no sentido de eu quero aprender, eu vou usar, eu vou experimentar a ferramenta, vou ver como é que aquilo funciona para mim, para meu uso pessoal e em seguida para o meu uso profissional. E vou relacionar aquele uso, aquela ferramenta, as possibilidades que ela me dá, à disciplina que eu ministro. Eu sou uma professora de redação. Tem coisa que eu consigo imaginar na minha aula de redação. Quando eu vejo a ferramenta, eu penso: olha, esse clique, olha, isso poderia me ajudar na minha aula de redação. É o clique que eu estou dizendo que é interessante. Mas eu só descubro se eu tiver vontade e se eu usar a ferramenta, para entender a ferramenta. E aí eu relaciono com a minha disciplina, vejo como que eu posso fazer uma adaptação, como que eu posso levar aquilo para a minha sala de aula, e aí eu vou para o item 4, que é experimentar, mas aí já é um experimentar diferente do item 2, que é o experimentar na atividade com a minha turma, por exemplo. Então eu tenho a condição de pensar uma atividade usando aquela ferramenta que eu descobri, que eu usei, que eu relacionei com a minha disciplina, e aí eu penso: vou fazer isso com os meus alunos para experimentar, para ver se isso funciona. Aí nós vamos usar a ferramenta juntos, eu vou falar para eles: gente, vamos fazer isso, vamos escrever aqui na ferramenta tal, vamos usar o chat para nos comunicar, e aí eu vou ver se aquela atividade, e todo professor sabe fazer isso, ou aprende a fazer isso, a gente oferece uma atividade, a atividade é conduzida, a gente percebe ali se ela está indo bem, se ela não está, se ela precisa mais, de que direcionamentos essa atividade precisa para funcionar.
E aí, essa experiência é muito importante, porque à medida que os anos vão passando, eu vou sabendo também dosar ou calibrar o que funciona melhor, o que não funciona. As turmas também me dizem isso, por isso que não dá para generalizar completamente, porque cada turma tem um jeito, tem uma velocidade. A gente às vezes faz uma coisa com uma turma que funciona muito bem, outra menos. Isso me leva a um quinto passo, que é avaliar. De novo, eu tive vontade de aprender. Aprendi a ferramenta, usei, relacionei com a minha atividade, com a minha disciplina, com o que eu preciso ministrar. Tentei, enfim, fiz uma adaptação para uma atividade, experimentei essa atividade, tive uma experiência dela com essa tecnologia, com os meus alunos, e a partir daí nós vamos avaliar se aquilo funcionou ou não, se aquilo me ajudou ou não, se aquilo favoreceu a aprendizagem dos meus alunos ou não. Essa avaliação é conjunta, se dizer, será que essa tecnologia que eu pus aqui, lembrando que tecnologia é muita coisa, é uma palavra muito ampla, mas pensando nas tecnologias digitais, isso que eu fiz com a minha aula, adaptei, coloquei essa tecnologia aqui pensando que ela ia me ajudar, que ela ia favorecer algum tipo de aprendizado que estava mais tímido do jeito que eu fazia antes. Melhor, deu certo, fica o desenvolvimento maior deles, né? Não só facilitou a minha vida, mas também é uma pergunta, facilitou a minha vida como professora? Depois dessa avaliação, o último passo é um negócio complicado que eu chamei de gestão do tempo de trabalho. O que é a gestão do tempo de trabalho? É que essas tecnologias tendem a fazer a gente trabalhar 24 horas por dia. A gente não para nunca. Por exemplo, se eu vou experimentar com as minhas turmas uma tecnologia, por exemplo, para escrever, para fazer redação, como o Google Docs, né, que é aquela ferramenta que eles escrevem remotamente, juntos, né, no mesmo documento, todo mundo tem acesso ao mesmo documento, mas cada um na sua casa escrevendo o documento, vamos supor que seja um texto colaborativo, eu tendo a ficar entrando ali 24 horas por dia. Quem dá aula de cursos à distância, às vezes sente isso. Eu dou entrar no ambiente domingo, sexta à noite, sábado de madrugada, você vai lá e fica olhando coisas num horário que não seria o seu horário de trabalho. A questão do tempo é muito importante. A gente precisa também, aquela coisa da tecnologia da faca de dois gumes, né? A gente precisa delimitar o tempo que a gente vai, como é que a gente vai gerir esse tempo de acompanhar essas atividades, principalmente se a gente estiver fazendo as duas coisas. Eu não estou falando aqui de educação à distância, eu não estou falando aqui de cursos 100% virtuais, eu estou falando de... Então eu vou retomar. A gente pode sempre discutir esses 6 elementos, transformá-los em 7, 8, 10, 12, fatorá-los ou resumi-los. Eu acho difícil resumir. Tem um quadrinho no capítulo que ajuda a gente a ver isso. Então, vontade de aprender, que é o seu interesse, a sua necessidade, que eu acho que é o que move mais a gente, a hora que você precisa, você dá um jeito, né? Usar, que é entender, explorar a ferramenta. Relacionar, que é repensar as nossas práticas e adaptar a ferramenta aos nossos objetivos, à nossa disciplina. Experimentar, que pode ser testar, pilotar. Avaliar, que é olhar se deu certo, corrigir, melhorar, desistir se for o caso, né? Eu não acho que a gente tem essa obrigação 100% se não funciona ou se não melhora nada. E por último eu coloquei essa administração do tempo aí, que é equilibrar e estabelecer limites para a gente também não viver o dia inteiro, fazer o presencial e o virtual e não ter uma hora para descansar. Eu tinha muita curiosidade de ver o que essa tecnologia ia mudar e trazer para mim, para minha escola e para minha atuação profissional de um jeito que transformasse as coisas para melhor, obviamente, né? Mas não acreditando que aquilo seria a solução em si. Eu penso sempre em como nós vamos fazer para isso ser bom. Eu nunca achei a tecnologia vai fazer a gente ficar mais esperto, melhor, mais inteligente. Eu não disse hora nenhuma que a tecnologia vai resolver todos os meus problemas. Nunca, jamais falei mal das boas aulas de quadro de giz. Nunca. Acho que tem excelentes professores que vão resolver assim. Mas se a tecnologia pode me ajudar, por que não?